Olá, bem-vindo a este canal, Pastor Wesley José. Mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Estamos hoje no 18º dia da nossa leitura bíblica. Ontem, ao ler, estava meio sonâmbulo, meio cansado, mas fomos firmes e não paramos. Não pare também. Vamos juntos até o final. Às vezes, a correria do dia a dia te deixa cansado, desanimado. Lute, mas não pare. Vamos em frente. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos aprendermos, meditarmos na tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações, instrui-nos a andar nos teus santos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1 diz assim: Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeroão, Jeroão gerou Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Joaquim e a seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou a Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Recebeu Maria como esposa, no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Mateus capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios na terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os príncipes, sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governador que será pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou um sábio,
os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém, procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com a mãe, com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois havia sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou, partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu por conta de que os sábios haviam enganado, ficou furioso e enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levanta-se, disse o anjo, leve o menino e sua mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Êxodo capítulo 24. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nabade, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe, somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão para subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e tesouros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu em alta voz para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas e aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu instruções. Depois Moisés, Arão, Nabade, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada,
como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu e eles participaram de uma refeição na presença dele. Uau! Então, o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravarei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos. Disse Moisés aos líderes: Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por a nuvem o cobriu por 6 dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem para os israelitas que estavam ao pé do monte. A glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Êxodo capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas, aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser doar. Aqui está uma lista de ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, pele de carneiro, tingidas de vermelho e ouro, e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiaria para o óleo da unção e para incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer este tabernáculo e a sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 m de comprimento, 67 centímetros de largura e 67,5 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revista com ouro puro por dentro e por fora. Coloque uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as com 4 pés na arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro da argola. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido, coloque em uma de cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente, um para com o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca das tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, é o lugar da expiação.
entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro, coloque uma moldura de ouro ao seu redor, enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigela, colheres, vasilhas, jarras, que serão usados para ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base e a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeiras, os ramos, formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei aqui no monte. Faça o tabernáculo com 10, Êxodo capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo, vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto deve coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro, use-os para prender as cortinas longas de uma a outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecidos de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar
uma cortina longa, depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurado sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurado de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de pele de carneiro tingidos de vermelho e uma camada de ouro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser identificadas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente na base. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com as mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligados uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixando-as sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo, 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado à meia altura das armações, se estenderá de uma porta a outra do tabernáculo. Revista as armações como ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro as travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo, vermelho, com os querubins, bordas com habilidade, pendure cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina será o lugar santo separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa no lugar da expiação sobre a arca da aliança. Dentro do lugar santíssimo, coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, do lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro à frente à mesa, ou seja, do lado sul. Confeccione outra cortina
para a entrada da tenda. Ela deve ser linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista-as com ouro, pendure nelas a cortina com gancho de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Gênesis capítulo 27. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento 1,35 metros. Faça de altura, faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só mesa. Revista o altar com bronze, faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para carne, braseiros de todo bronze. Faça ainda uma grelha de bronze, 4 argolas de bronze, uma para cada grelha. Coloque-as no meio coloque-as à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia, revista de as com bronze, passe as varas por dentro das argolas dos dos 2 lados do altar quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábua. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul serão 45 de comprimento, serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure a cortina com ganchos de argolas de prata. Coloque-as do lado norte, cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com gancho de argola de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas de 10 bases. No estado leste do país, ou seja, na parte da fonte, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre as duas cortinas. A cortina do lado direito será de 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina de 9 metros de comprimento, faça de linho firmemente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a com 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas, ganchos de prata e bases de bronze. No total do pátio terá 45 metros de comprimento, 22 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecidos com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze todos os utensílios para cerimônia do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Ordene aos israelitas que lhes tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na
tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Êxodo capítulo 28. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Façam para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu servo. Estas são as roupas que devem confeccionar: peitoral, colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturão. Deve fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro, tecido azul, roxo e vermelho. O modelo do colete. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho firmemente tecido, artisticamente bordado, usando fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra, organizada de acordo com a ordem do nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, escreva-as em suporte de filagranas de ouro. Prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal, como recordarão de que Arão representava os israelitas. Arão levará esse nome sobre seus ombros como lembrança contínua, sempre que se apresentar diante de Deus. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda os suportes de filigranas sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para as decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, quando o linho finalmente tecido em ouro fino e fios de tecido azul, roxo, vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros do lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. Primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta por uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta por jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira de um crisólito, um ônix, um jaspe. Todas essas pedras serão presas no suporte de filigranas de ouro. Cada pedra responderá um dos filhos de Israel. O nome da tribo correspondente será gravado na pedra de um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro, prenda-as no canto superior do peitoral.
Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro, prenda nas bordas interiores do peitoral, cujo colete junto ao colete, faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte na frente do colete, debaixo da ombreira do lado, logo acima do nó com o qual o cinturão condecorativo é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará o nome das tribos de Israel sobre o seu coração no peitoral para a decisão. Quando entrar no lugar santo, essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para decisões, coloque o urim e o tumim para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim sempre se representará ações. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado com colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça. Reforce a abertura com uma gola para que não a rase. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho. Prenda-as à borda do manto com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tira de ouro puro e grave nela com um selo as palavras santa para o Senhor. Prenda a tira com um cordão azul na parte da frente do turbante de Arão. Arão usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrar ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor aceite seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho fino, faça turbante. Confeccione também um cinturão, enfeite com bordados coloridos para os filhos de Arão. Confeccione túnicas, cinturões, turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista a seus irmãos Arão, seus filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os e os consagre. Santifique-os para que sirvam com meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo à cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Êxodo 29. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdote, realize a seguinte cerimônia.
tome um novilho, 2 carneiros sem defeito, em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade, sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite, pães finos untados com azeite, coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente a Arão, seus filhos, à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotal, a túnica, o manto usado com colete sacerdotal, e coloque propriamente dito e o peitoral, amarre o cinturão do colete na cintura, ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e seus filhos. Coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito do sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar. Derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolva os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles. Queime tudo no altar. Depois, tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne, excremento, e queime fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça de um dos carneiros, sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os órgãos internos e as pernas, coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo. Queime o animal inteiro no altar. Esse é o holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome outro carneiro, peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal, sacrifique-o, coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos, coloque também um pouco de sangue no polegar direito, da mão direita, do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todo o lado do altar, recolha um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção e asperja sobre o altar e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagradas. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte da gordura, da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e da coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino dentro do cesto de pães sem fermento, colocando na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que sejam movidos para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles, queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão, mova-os para o alto na presença do Senhor como oferta especial para eles. Depois tome para si como sua porção. Divida a porção do carneiro da consagração pertencente a Arão e seus filhos, incluindo o peito, a coxa, foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles a oferta sagrada de Israel para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para os seus descendentes, que os vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que
O subceder, como sumo sacerdote, vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro, para servir o Senhor Santo. Tome o carneiro usado na cerimônia da congregação e cozinhe a carne dele para o lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne ou pão usados para a sua expiação na cerimônia da consagração. Ninguém mais poderá consumir esse alimento, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão consagrará da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. Cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar, consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo o que tocar se tornará santo. Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. Cada dia ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã, outro ao entardecer. Junto com eles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro candeeiro ao entardecer, junto com oferta de farinha ou vinho iguais amanhã. Versículo 41. Ofereça outro candeeiro ao entardecer, junto com as ofertas de farinha e vinho iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Este holocausto deve ser oferecido todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, da presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, num lugar sacrificado por mim. Presença gloriosa. Sim, consagrarei todos o encontro ao altar, consagrarei a Arão, seus filhos, para servirem como sacerdote. Então viverei no meio dos israelitas, serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Provérbios 11. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia o justo, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas a vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça do justo os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso recebe o lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra o justo. A cidade inteira comemora o sucesso do justo, todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos destroem. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredo, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Por muitos conselheiros lhe dá segurança. Quem aceitar ser fiador terá problemas.
Quem evita esse compromisso está seguro. A mulher bondosa ganha respeito de tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si Quem faz o bem beneficia a si mesmo, quem pratica o mal se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. O perverso de coração são detestáveis ao Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mais indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Os justos têm expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Quem dá com generosidade torna-se mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, e quem prospera, quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade. Quem procura o bem encontra favor, quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confiar em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda vento, o insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore da vida, o sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Provérbios 12. Para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanece firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família do justo permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem o ajude que apresentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimentos. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo de uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, testemunha falsa conta mentira. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal, a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhes trazem alegria. Os sábios não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas a palavra de incentivo anima.
O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas perverso os desencaminha. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. O caminho do justo conduz à vida e a uma estrada que não leva à morte. Provérbios 13. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai, e o zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem com que pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. A vida do justo brilha alegremente, mas a luz do perverso apagará. O orgulho só traz conflito, mas os que aceitam o conselho são sábios. O dinheiro ganho por meio ilícito logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore da vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A ilustração do sábio é fonte de vida. Quem aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio passa antes de agir, os tolos se gabam da sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldade, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com sábio se torna sábio, mas quem anda com tolo terá consequência. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênção recompensam os justos. Pessoas de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige seu filho mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até satisfazer, mas o estômago do perverso fica vazio. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe de maneira poderosa e especial. Amém?